Queridos e queridas, que a paz do Criador, do Eterno, esteja com todos vocês, tornando o vosso dia, vossa noite, o vosso momento, a vossa existência mais feliz. Eu estou com um sentimento no meu coração, na minha consciência, de levar o Evangelho para a Irmandade da CCB, porque eu tenho visto que, infelizmente, já são mais de 120 anos de existência da CCB, Congregação Cristã do Brasil, e até agora os anciãos e os cooperadores não pregam, não ensinam a verdade do Evangelho puro e simples do Senhor Jesus para a Irmandade. Eu não sou religioso, não gosto de religião. Eu amo o Senhor Jesus, amo o Evangelho. E o Evangelho de Cristo nos tira para fora da religião, nos tira para fora dos aprisionamentos religiosos. Tanto que o Senhor Jesus não era religioso, não frequentou nenhuma religião. Quando era criança, era levado pelos seus pais ao templo em Jerusalém, mas quando ele cresce, quando ele se revela o enviado do Pai, com o Espírito do Pai, de Deus, para trazer a humanidade para si, ele poucas vezes frequenta o templo em Jerusalém para pregar para aquele povo, para que o povo se convertesse, voltasse para Deus e saísse, esvaziasse o templo. Porque no templo não havia verdade, como não há verdade até hoje dentro das quatro paredes. Há todo um sistema de manipulação, de dominação, de aprisionamento e de muita grana. Aí chegou um ponto que eles expulsaram Jesus do templo. Falou, aqui você não entra mais porque você está desmantelando as nossas finanças, o nosso controle mental dessa população, dessa grande manada, dessa grande boiada que nós temos. Porque, infelizmente, a religião trata os membros, o povo como gado, infelizmente. E eles adoram dominá-los, exercer domínio, explorar, colocar fardos pesados, mortos, inúteis, segundo ao seu bel prazer. E o Senhor Jesus era assim, não tinha preço nenhum por religião, não estava preso à religião, não ensinou ninguém a ser preso à religião, a nenhum sacerdote, a nenhum ancião, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum sistema. A mensagem dele sempre chamava as pessoas para fora. Tanto que a cúpula do templo em Jerusalém falou, não, aqui você não entra porque vai esvaziar isso aqui, porque a verdade liberta. A verdade do Evangelho liberta principalmente da religião, das amarras. E aí eles ficam doidos, os homens ficam doidos, porque perde receita. O principal é isso aqui. E todas elas, não escapa nenhuma não. Tudo é movido a muita grana. A muita grana. Pois bem, e entre algumas doutrinas da CCB, que eles falam que é doutrina santa, mas não tem nada de santidade, nada, absolutamente nada. Pelo contrário, são doutrinas que contrariam o ensinamento de Cristo. Tem, por exemplo, o uso do véu, né, o paninho na cabeça, porque o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o Espírito do Pai, a manifestação de Deus na vida de Jesus, conduzia a pessoa para o Pai, para a vida. Mas, infelizmente, para receber o caminho, para muitos deles, é Paulo, não é Jesus. Então, e coitado de Paulo, se estivesse hoje aqui, vivo, ia chamar a atenção dos anciãos, dos cooperadores da cúpula da CCB, devido a eles começarem a pegar conversa de Paulo para um determinado local, para um determinado momento, e fazer uma doutrina. Por exemplo, o uso do véu. Ele está falando, tratando de um assunto para Corinto, para estar de Corinto, exclusivo para Corinto. Nenhuma outra região ele falou isso, mas específico para Corinto. Se nenhuma outra região lá do Oriente Médio pegou isso, aí vem a CCB aqui no Brasil, na outra cultura, tem nada a ver de véu, e aí criou uma doutrina baseada numa fala de Paulo, isolada lá para Corinto, e criou essa doutrina, e as irmãs têm que pôr um véu na cabeça, um pano na cabeça para orar, não pode orar sem um pano na cabeça, é uma loucura, é uma insanidade. Pois bem, mas quem quiser pôr o véu, põe. Quer pôr o pano na cabeça? Põe. Gosta? Põe. Agora não condena quem não põe, porque
Quem não coloca esse paninho na cabeça para orar é mais sábio do que quem coloca. Está mais dentro do evangelho do que quem condiciona a oração a Deus com um paninho na cabeça. Enfim, mas tudo bem. Aí veio a questão do beijo também, que é uma tradição lá do Oriente Médio. Se Paulo tivesse hoje a chamar a atenção dos anciãos, falasse, vocês tomam vergonha na cara, para de palhaçada. Eu falei para os irmãos saudar com um beijo, mas não era nem um beijo, porque lá nós saudávamos com um beijo. Mas eu queria que o pessoal tivesse sinceridade. Por isso que eu falei ósculo santo, porque o cumprimento da época era o beijo. Mas que fosse um cumprimento santo, sem maldade no coração. Porque o pecado, ou a santidade não está no beijo, no ato de encostar os lábios na barba do outro homem. Mas é aqui na alma, na consciência, sem maldade, sem... Isso é que santifica, não é o beijo em si. Quantos enquanto dá o beijo no rosto, dá o ósculo? Não quer dizer nada. Está cheio de maldade, cheio de vingança, cheio de ódio. Então, mas infelizmente, há essa tolice. E o pessoal não evolui. Infelizmente, os irmãos ficam lá, sem querer dar o beijo na barba do outro, mas tem que beijar porque é a doutrina de Deus, a doutrina santa. É mentira. Isso é uma doutrina de Paulo, e nem é a doutrina de Paulo. Era um costume do Oriente Médio. Se Paulo tivesse hoje, é falar, irmãos, dá um abraço santo no irmão aí. Os irmãos aqui, a igreja do Senhor que está comigo aqui, mandou um abraço santo aí nos irmãos, na irmandade aí, e vamos viver uma vida de amor, sem falsidade, sem fingimento. Isso que Paulo quis dizer. Qual a dificuldade de entender isso? Mas a doutrina mais diabólica, mais perversa que existe na CCB é o tal pecado para a morte. É uma coisa diabólica, horrorosa. E friamente, os anciãos, descaradamente, de maneira diabólica, muitos já perceberam, mas não tem coragem de falar para o povo, com medo de desmontar toda a estrutura, todo o ensinamento errado que eles viveram até hoje. O tal pecado para a morte. Eu já vi pessoas se definhando. Irmão, mas o que você tem a ver com isso? Cuida da sua igreja. Eu não tenho igreja. Eu sou igreja de Cristo Jesus. Homem nenhum tem igreja. Homens têm currais, têm empresas, onde eles manipulam, escravizam as pessoas. Eu sou igreja de Cristo Jesus. Eu prego para a igreja, para que as pessoas sejam igreja, juntos, ligados em amor. Não precisa nem estar junto fisicamente, mas junto em espírito. Todos aqueles que amam, que perdoam, que compreendem, que são generosos, que vivem a prática do amor, são igreja juntamente comigo. E estamos juntos, mesmo lá no Japão, lá na Alemanha, lá no Oriente Médio, e eu aqui, mas estamos unidos, juntos em espírito, num só espírito, em amor. Isso é ser igreja. Não é uma placa dele nacional com CNPJ no parede, enfim, essa loucura que o sistema criou para aprisionar e muitas vezes assassinar as almas com doutrinas perversas e diabólicas, como essa, o pecado para a morte. Mas, irmão, por que você fica falando isso? Porque eu já vi pessoas sofrendo, se definhando, em profunda depressão, e muitos têm suicidado, devido a esse ensinamento perverso. Olha o que Paulo diz. Vou citar um texto de Paulo, quando ele escreve aos 1 Coríntios, já que vocês são seguidores de Paulo, não seguem Jesus, não seguem Paulo, que teve coisa que Paulo recebeu de Jesus. Ele falou, recebi do Senhor isso aqui. Mas tem muita coisa que ele falou, ele deu o ponto de vista dele para o momento. Tem coisas que Paulo recebeu de Jesus Cristo e repassou para a igreja. Tem coisas que ele falou dele mesmo, para resolver um problema local. Mas como vocês gostam de seguir Paulo, então vamos a um texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, para você que adora citar o pecado, cometeu um adultério. A moça e o moço têm uma relação antes de assinar um papel no cartório. Pecou para a morte, não tem mais perdão. Que frieza diabólica é essa? Como vocês podem ser tão diabos desta maneira, cara? Viu, ancião? Ei, anciãos, vem cá. Ei, cooperadores. Ei, liderança da CCB. Como que vocês podem ser tão diabos, cara? Tão frios. Ter audácia e tão arrogantes de sentenciar alguém à morte. Baseado nos caprichos de vocês. Na insensibilidade de vocês. Na insensatez de vocês. Na religiãozinha medíocre de vocês.
Dizer que a pessoa não tem perdão, pecou para a morte, tira toda a liberdade. Esse dia eu vi um ancião na cidade de Santa Maria da Serra, foi assassinado pela própria amante, lá em Bauru, cidade de Bauru. Tanto tempo ali, condenando todo mundo, sentenciando todo mundo, pecou para a morte, e ele com outra amante, com a família cuidada, família formada, e com outra amante. Quem sabe quantas pessoas ele condenou? Você pecou para a morte, tirou a liberdade, tirou a liberdade. E grande parte desses que tira a liberdade do outro, que aponta o outro, vive uma vida promíscua, às escondidas, uma vida de horrores. Conheço vários casos. Aí a amante dele assassinou. Se a amante não faz aquilo lá, que tristeza, foi muito triste isso aí. Um pai de família, um ancião da CCB, da cidade de Santa Maria da Serra. Se a amante não assassina ele, está feliz até hoje. E quem sabe sentenciando as pessoas. Você perdeu a liberdade, pegou para a morte. E o cara vivendo com uma amante, com outra mulher, às escondidas. E aí a mulher assassina ele, a amante assassina ele, vai lá e se entrega na polícia 3 dias depois. É muito triste isso aí. Então, como vocês podem ser tão frio, cara, e arrogantes ao ponto de achar que é o dono da graça, detentor da graça de Deus? Esse não tem perdão. Olha esse pecado aqui, esse aqui. Ah, mas João falou aquele pecado para a morte. Você não tem noção, você não sabe o que estão falando, vocês não estudam Bíblia. Ah, mas a Bíblia não pode estudar. A Bíblia, a palavra é revelada. A palavra, mas não a Bíblia. A Bíblia é livros. Isso aqui eu estou com um livro na mão, não estou com a palavra, estou com livros, ó, livros. Livro de Coríntios, cada Coríntios, ó, tem vários livros aqui. Tem que ser estudado. Agora, a palavra, Deus revela sim. Eu creio que Deus revela. Mas a Bíblia tem que ser estudada. É por isso que vive na ignorância e na maldade. Sentenciar a pessoa. Se a pessoa não tem perdão, pecou para a morte. Gente, meu Deus do céu, onde estão? Ei, meus irmãos, irmandade, como é que vocês conseguem ouvir isto? Uma imbecilidade dessa, ver a pessoa limitando a graça de Deus, o perdão de Deus. Vocês concordarem com isso? Ninguém se manifesta no meio, levanta e manda calar a boca. Desmantelar essa coisa maligna. Ah, é o Espírito Santo que guia. Meu irmão, se o Espírito Santo tivesse, se você fosse cheio do Espírito Santo, muitos já teriam se levantado lá e apontado o dedo na cara do ancião, na cara dos cooperadores, para de palhaçada. Seus matadores de ovelhas, assassinos de alma. Quem vos constituiu juiz? Quem vos deu essa autoridade para limitar a graça de Deus, o perdão ilimitado de Deus? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas está entrando em ruína. Aguardem. A CCB estão com os dias contados. Ou muda, ou entra pelo caminho do Evangelho. Ou entra pelo caminho de Cristo Jesus. Pelo caminho que é Jesus. E pare com os terrores, com as ameaças. Ou vai ver, já está havendo a debandada. Pessoas estão saindo. Pessoas estão sendo iluminadas pela luz do Jesus, do Evangelho. Estão saindo fora. Estão esvaziando. E vão esvaziar mais ainda. E outras pessoas estão percebendo a maracutaia que é nos bastidores, na cúpula. E o que está falando alto é a grana, é o dinheiro. E o aprisionamento. E vai esvaziar mais. A obra de Deus. Não, a obra de Deus não é CCB. Se vocês estudassem um pouquinho mais, você ia saber que a obra de Deus é o sol, é as estrelas, é o planeta Terra, é os vegetais, é os rios, os mares. Isso é obra de Deus. CCB é obra dos homens. Assembleia de Deus, Católica, todas as demais, todas, Universal, tudo obra dos homens e para os homens. A obra de Deus não tem nada a ver com isso. A obra de Deus ele faz, são as formigas, os insetos, a vida, eu, você. Isso é obra de Deus. E a obra de Deus ele faz, não precisa de ajuda de ninguém, de homem nenhum, de mulher nenhuma. CCB é obra dos homens, como todas as demais empresas religiosas. Entenda isso, é muito simples.
Você está xingando, não estou xingando ninguém, estou pregando a palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a CCB. Se quiser ouvir, ouça. Se você tem alma ainda para ouvir a palavra, ouça. E coma a palavra para ter vida. Saia desse engano. Para teres vida. Aí eu vou sair e vou para outra. É sair do espeto e cair na brasa. Aprenda a seguir Jesus. O caminho de Jesus não é religião. Quer se reunir? Reúne em casa. Ou então reúne. Tem um grupo. Quer se combinar, irmão? Vamos reunir. Vamos cantar, vamos testemunhar, vamos trazer uma palavra. Agora, os templos estão corrompidos. Não suporta a verdade. Pois bem, Paulo escrevendo primeira carta aos Coríntios sobre o pecado para a morte. Que a CCB diz que é adultério, é fornicação, a junção carnal. Paulo está dizendo, Paulo escreve no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele chama a atenção dos irmãos de Corinto. Ele fala, gente, eu estou sabendo que há uma coisa muito grave entre vocês. Eu estou sabendo que tem um moço aí que está tendo relação sexual com a mulher do pai dele. Ou esse homem era viúvo, teve filhos, era viúvo e casou com outro, ou tinha mais de uma mulher, tinha mais de uma esposa. E tinha um filho, um dos filhos dele, uma outra mulher, estava transando, tendo relação sexual com uma das esposas, ou com a esposa do pai dele. Então todo mundo sabendo. E Paulo chama a atenção dos irmãos, fala, irmãos, vocês estão na comunidade aí? Eu estou sabendo que tem coisa acontecendo aí que nem entre os ímpios aí fora, nem entre os pessoas que não conhecem a Jesus, nem aquelas pessoas que não confessam a Jesus, não há isso. Não há isso. O ponto de um filho sair, está transando com a mulher do pai dele. E vocês não falam nascer, não sentem nem vergonha disso aí. Olha o que Paulo fala. Isso é Paulo. Paulo não sentenciou o rapaz ao inferno. Não. Paulo não disse, olha, você vai para o inferno, você pecou para a morte. Não, Paulo em nenhum momento. O que Paulo fez? No entender dele. Não foi Jesus que fez, foi Paulo. Ele achou por bem, por amor à vida do moço, e conhecendo a graça de Deus, que é ilimitada, que perdoa, que abraça, que salva. Ele jamais, o apóstolo Paulo jamais teve a audácia de falar ele pecou para a morte, está excomungado. Não. Agora vem os anciãos da CCB, pecou para a morte. Talvez esse moço tivesse, ele como livre, um homem livre, tivesse caso com a mulher livre, desimpedida, talvez não gerava escândalo nenhum. Paulo nem falaria isso aí. Mas o problema é que o menino estava cometendo adultério com a mulher do pai dele. Então era uma falta de respeito com o pai. Uma falta de respeito. Então, gente, não pode. Que safadeza, que vergonha. Tem tanta prostituta, tem mulher livres. O cara quer sair logo com a mulher do pai dele. Não, está errado. Ele tem que tomar providência. Mas Paulo não sentenciou ele ao inferno. Não, em hipótese alguma. Paulo não disse que ele estava condenado ao inferno. Ah, ele pecou para a morte. Não, Paulo nunca disse isso aí. E muito menos o Senhor Jesus. Paulo achou por bem e falou, olha, vamos separar ele. Deixa ele sentir, para ver se ele sente vergonha do erro que ele fez. Deixa ele, olha, vamos entregar ele a Satanás. Ele usou essa expressão. Mas se fosse Jesus, Jesus não falaria assim. De maneira nenhuma. Jesus de uma maneira mais mansa, compreensível, ia falar de outra maneira com ele. Mas Paulo, no momento, ficou meio zangado, mas sempre consciente da graça e do perdão de Deus. Falou, vamos entregar ele a Satanás. Para quê? Para a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Está vendo? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Está vendo, ancião? Está vendo, cooperador do CCB? Vocês que adoram tanto Paulo, seguidor de Paulo,
e não segue Jesus, porque se seguisse Jesus, jamais ia falar essa besteira, pecou para a morte, não tem perdão. Se seguisse Jesus, jamais ia obrigar as irmãzinhas a usar um paninho na cabeça, dizer que tem que orar, tem que pôr um paninho na cabeça. Se seguisse Jesus, não ia fazer isso aí. Se seguisse Jesus, jamais diria que o beijo é uma doutrina santa. É uma doutrina sagrada santa. Jamais vocês diriam isso aí. Porque Jesus nunca mandou ninguém beijar o outro. Falar que para estar na doutrina, que a doutrina de Deus é beijar, é usar o véu. Jesus nunca disse isso aí. O caminho, que é Cristo, nunca falou isso aí. Paulo que falou, volto a repetir, Paulo falou baseado numa cultura local. Então vocês que seguem Paulo, tá aí. Um pecado grave, um escândalo lá na cidade de Corinto. O moço falando que a mãe, a mulher do pai dele, a madrasta dele, e Paulo, conhecedor da graça de Deus, que experimentou essa graça maravilhosa, que não é a CCB, é Cristo Jesus. Ele falou, não sou doido de querer falar que a pessoa pecou para a morte, não tem perdão, não sou louco. Mas ele falou, gente, tem que punir esse moço, para ver se ele sinta vergonha do erro, e cai em si, e se conserte, e se conscientize, e seja restaurado a moral, o caráter. Mas eu acho bonito esse versículo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não queira limitar a graça de Deus. Quando João falou pecado para a morte, não queria especular segundo o capricho de vocês. É o adultério, a fornicação, é a junção carnal. Ah, não tem mais perdão. Pare de ser assassino de alma. Ou a CCB entra para o caminho, que é Cristo Jesus. Ou a debandada dos crentes vai continuar. Está saindo de monte e vai esvaziar os templos. Eu estou vendo que estão judiando o povo, arrancando dinheiro mais dinheiro para construir megas templos. Na cidade de Campinas tem um mega templo, enorme. Aí eles falam, Jesus está voltando, arrebatamento. Tudo mentira, vocês não creem no arrebatamento. Vocês não creem na volta de Jesus. Porque se cresce de fato, não construir prédios enormes, monstruosos, só para luxúria, para ostentar. Só para isso, mais nada. Uma que Jesus nunca mandou ninguém construir templo para ele. O templo dele são pessoas, são consciências quebrantadas em amor. Tem nada a ver com prédios de tijolo. Mas em Campinas, Hortolândia, São Paulo, Campinas, São Paulo e outros lugares aí tem megas templos monstruosos. Dá até inveja de morcego lá do tempo do Salomão, do Macedão. E vai falar que crê no arrebatamento, na volta de Jesus? Crê nada, rapaz. Tudo mentira, tudo de boca para fora. Se cresce de fato, não construía, não arrancava o couro do povo. Eu vi um chefão dos anciãos falando de bilhões. Ah, pegamos tantos milhões de Minas, tantos milhões no Paraná, tantos milhões não sei aonde. Milhões e milhões e milhões para construir prédios. Para quê? Enquanto milhares de pessoas estão passando fome no mundo. Ah, mas nós só ajudamos a Irmandade. Parece a maçonaria. A maçonaria que é assim, a prioridade é a Irmandade. Depois o que sobrar é dos demais. A prioridade é a Irmandade. Isso é maçonaria. Gilmar, o que você tem contra a maçonaria? Eu nem conheço maçonaria. Não tem nada, não conheço. A doutrina aqui tem uma noção. Tem uma noção. Tem uma noção. Mas a fundo eu não sou maçom para saber. Os maçons sabem. E provavelmente muitos maçons da CCB sabem, porque fazem da mesma maneira. Primeiro aqui, a prioridade, a obra da caridade para a Irmandade aqui. Onde tem o irmão da CCB precisando, opa, mas os demais. Jesus diz para amar o teu próximo. Se está próximo de um católico, de um ateu, caído, o amor tem que ser a ele, não é só da Irmandade. Deus seja louvado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a CCB.